Vamos para o último estudo do nosso trimestre. E o tema da nossa lição de hoje é a revelação final. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir em Apocalipse 22. E nós vamos estar encerrando este ciclo de lições no livro do Apocalipse. E quero convidar você, antes de mais nada, a estarmos orando ao nosso Deus, pedindo a direção, pedindo a visão da mensagem do texto aos nossos corações. Então, abaixa sua cabeça, fecha teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, nós estamos encerrando um trimestre, mas ainda temos esta lição para aplicarmos em nossa vida. Então, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, que o Teu Espírito tenha liberdade para nos ensinar, para nos exortar, para nos chamar a uma tomada de posição. Abençoa cada vida que estará estudando neste momento esta última lição do trimestre. Que Tu abençoes, que Tu fales e que Tu, ó Deus, desperte esses corações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, João continua descrevendo as maravilhas de Deus para os salvos por Cristo Jesus. Esta é a tônica do capítulo 22 da revelação final deste texto, que ainda nos dá fortalecimento, alegria, esperança, ânimo. Pastor Hernandes Dias Lopes faz uma introdução deste capítulo da seguinte forma: o céu é mais do que o nosso destino, é a nossa motivação. O conhecimento de que vamos morar no céu deve mudar nossa vida aqui e agora. A visão da cidade celestial motivou os patriarcas na forma deles andarem com Deus e o servirem. Hebreus capítulo 11, verso 10, 13 a 16. A garantia do céu deve nos levar não ao descuido espiritual, mas a uma vida plena e abundante aqui e agora. Então vamos começar capítulo 22, versos de 1 a 5, a leitura do texto. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luas de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. O rio da água da vida e a árvore da vida são apresentadas nesses 5 primeiros versos. A descrição do rio da água da vida nos mostra, alguns conceitos muito interessantes. O primeiro, sua origem é em Deus, sai do trono de Deus e do Cordeiro. E é bom sempre salientar que somente existe um trono, o de Deus. Segundo,
quando se refere que ele corre por toda a extensão da cidade e no meio dela, quer expressar que a vida eterna é central na Nova Jerusalém. A árvore da vida, que estava no jardim do Éden, é descrita na visão da glória celestial. Por causa do pecado, o homem perdeu o acesso a ela. Agora, em Cristo Jesus, alcançamos a imortalidade da alma, porque fomos salvos da condenação eterna. Temos acesso à árvore da vida. A árvore produz 12 frutos, diz o texto, 1 a cada mês. E todos nós sabemos que as árvores possuem um período de colheita e um período de preparação para dar o fruto. É um ciclo natural. Mas a árvore da vida produz todo o tempo para simbolizar o triunfo da vida sobre a morte. É vida eterna, é vida abundante. Suas folhas, diz o texto, são para a cura dos povos. A ideia é justamente contrastar a vida na era terrena, onde sofremos ainda, mas na eternidade não sofreremos mais. Sobre essas duas figuras, o pastor Hernando Dias Lopes comentou: o jardim perdido no Éden é o jardim reconquistado no céu. Lá, o homem foi impedido pelo pecado de comer da árvore da vida. Aqui, ele pode se alimentar da árvore da vida. Lá, ele adoeceu pelo pecado. Aqui, ele é curado do pecado. Lá, ele foi sentenciado de morte. Aqui, ele toma posse da vida eterna. Mas ele continua. No jardim do Éden, haviam 4 rios. Nesse jardim celestial, há um único rio. O rio da vida. Ele flui do trono de Deus. Ele simboliza a vida eterna, a salvação perfeita e gratuita. O dom da soberana graça de Deus. Por onde ele passa, esse rio, ele traz vida, cura, salvação. O rio da vida simboliza a vida abundante na gloriosa cidade. Como o pecado não entra no reino de Deus, não há maldição alguma que possa atingir os salvos, pois eles estão na presença do Senhor da vida. Não esqueça, a eternidade tem início, não tem fim. A esperança de todos os salvos é contemplar a face do Salvador, servir a Ele por toda a eternidade. Os salvos terão em sua fronte, diz o texto, seu nome. Serão sua possessão perfeita por toda a eternidade. De novo vem a palavra que Deus é a luz que brilhará e não há mais necessidade de sol ou de luz artificial. O pastor Hernandes comenta assim, o que mais ambicionamos no céu não são as ruas de ouro, os muros de jaspes luzentes, não são as mansões ornadas de pedras preciosas, mas contemplar a face do Pai. Céu é intimidade com Deus. Esta é a esperança e a meta individual em toda a Escritura, a contemplação de Deus. Versos 6 e 7 diz assim: disse-me ainda,
Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. João deixa bem marcado que as palavras descritas e escritas são fiéis e verdadeiras. Vem da parte de Deus, tem a ação do Espírito Santo. São profecias que se cumprirão. Todo aquele que as guarda na mente e no coração serão bem-aventurados. Pastor Hernandes traz algumas considerações sobre estes 2 versos. Primeira, João traz aqui da indisputável confiabilidade do livro de Apocalipse. Este livro não é o Apocalipse de João, mas o Apocalipse de Jesus, a revelação de Jesus. É a revelação a partir do céu. É palavra de Deus, por isso, absolutamente fiel e verdadeira. Apocalipse é um livro verdadeiramente de origem divina. Segundo, ele diz assim: o mesmo Deus que revelou sua palavra aos profetas, também revelou a mensagem do Apocalipse a João, através do seu anjo, verso 6. Deus, terceiro, está autenticando o Apocalipse como um livro absolutamente inspirado e canônico. Quarto, as profecias do Apocalipse não foram para satisfazerem a curiosidade intelectual quanto ao futuro. Foram escritas para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus. A profecia não é apenas para informar sobre o fim, mas para preparar um povo santo para o fim. Erramos quando olhamos o Apocalipse apenas como um olhar para o futuro, um olhar de o que acontecerá, mas uma preparação sim para o nosso viver no presente, aguardando o fim. Concedendo então ao povo de Deus esperança, ânimo, fortalecimento de vida, a fim de cumprirem a missão recebida pelo Senhor, apesar das circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam, por mais complicadas que possam vir. Nossa missão é anunciar as boas novas de salvação aos povos, aos perdidos. Apocalipse 22, de 8 a 11. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante o pé do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo na prática, ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. João era conhecido das igrejas da Ásia. Ele não precisava dar mais informações ou maiores informações
sobre a sua pessoa. Sua credibilidade também era conhecida. No capítulo 1, lá no início do nosso estudo, ele se apresenta como servo. As visões são tão maravilhosas que João se prostra diante do anjo e novamente é exortado a não adorá-lo. Deus é o único digno de adoração. As profecias não são somente para o futuro, atendem todos os cristãos em todas as épocas, e é por isso que a ordem é: não cele o livro. Este livro não podia ser selado. O cristão precisa viver na iminência da volta de Cristo. Cristo pode voltar a qualquer momento, em qualquer ocasião. Eu preciso estar preparado para a sua volta. Você precisa estar preparado para a sua volta. Esta é a mensagem do Apocalipse. Esta é a mensagem que precisa ser anunciada. Versos de 12 a 17. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eis que venho sem demora. Não é o anjo que diz isso, mas Jesus. É Jesus quem fala. O Alfa e o Ômega, aquele que tem a autoridade e o poder de julgar. Ele transcende toda a existência humana. Toda a história está sob o seu controle. Nada acontece ao acaso. Nada acontece sem a sua aprovação. Mas presta atenção que agora a palavra é dura. A mensagem é dura. Que o injusto continue a fazer injustiça. Que o imundo continue ainda sendo imundo. O justo continue a fazer justiça e que o santo busque cada vez mais a santificação. O que este texto quer nos ensinar, o que ele está nos chamando. Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, o rebelde tem endurecido mais e cada vez mais o seu coração. O pecado, ele vai cauterizando o coração e o arrependimento fica cada vez mais distante, cada vez mais difícil. Não é isso que temos visto nos nossos dias? Temos vivido uma pandemia e ao invés de vermos o ser humano quebrantado, buscando mais a Deus, vemos o homem revoltado, o homem murmurando, o homem duvidando de Deus. Jesus, ele faz o convite:
Percebam que a palavra é dura, a mensagem é dura, mas o convite sempre está presente. É o convite de amor ao mundo. As profecias do Apocalipse sempre revelam o amor de Deus pela humanidade. Sempre apresenta a oportunidade de arrependimento. Lavar as suas vestiduras é receber Cristo como Salvador, é crer no seu sacrifício remidor. Direito à árvore da vida é o direito à vida eterna, é o direito alcançado por aquele que se arrepende, por aquele que entrega a sua vida a Cristo. Entrem na cidade pelas portas, o acesso ao reino de Deus ainda está franqueado, está aberto. Esta é a mensagem do Apocalipse. O fim ainda não chegou, então aqueles que estão fora ainda podem entrar. Mas quem não aceita Cristo permanece fora da Nova Jerusalém, permanece fora da Nova Jerusalém, permanece fora da família de Deus, do reino de Deus. E aí o texto diz, tem lugar no lago de fogo, no inferno. Não é palavra de cristão que se sente em altivez, mas é palavra de Deus para chamar ao arrependimento, para avisar que a porta ainda está aberta. E aí, de novo, a lista do capítulo 21 é apresentada. Uma lista que fala sobre os idólatras, sobre aqueles que rejeitam a Deus. E aí Jesus, mais uma vez, se apresenta. Ele diz que é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O amanhecer na vida do ser humano só acontece através de Jesus Cristo. Mostra também que ele é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Nele, em Cristo Jesus, todas as promessas são cumpridas. O convite à salvação parte do Espírito Santo. O convite à salvação é também apresentado pela Igreja de Cristo e por isso nós temos essa missão de falar, de convidar, de apresentar, de chamar o perdido. O convite é para saciar a sede por vida. E Cristo concede de graça a água da vida, é Ele mesmo. Ele se apresenta. Nós temos essa mensagem, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós temos que dizer, quem tem sede, venha. Venha beber a água da vida. E terminando, versos de 18 a 21. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Sobre acréscimos e retirada de elementos do texto,
é uma característica dos escritos apocalípticos. A exortação é para que, entendida a mensagem da profecia, não se busque alterá-la para omitir ou acrescentar nada que ela não revele. É aceitar, é viver, é guardar, é proclamar, nunca alterar. Todos os que amam a Cristo devem, como os cristãos do passado, clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Precisa ser o clamor da igreja diariamente. Ora vem, Senhor Jesus. Eu concluo essa lição com as palavras do pastor Hernandes, que traz algumas exortações que servirão de aplicação para a nossa vida. Eu quero que você preste bem atenção em cada palavra que o pastor Hernandes escreveu, porque precisa ser vivida por cada um de nós. O livro de Apocalipse é o outdoor de Deus anunciando que Jesus vai voltar em breve. A promessa da vinda de Jesus sem demora mostra como a comunidade cristã deve viver sempre na expectativa da vinda iminente do Senhor. Ninguém sabe o dia nem a hora, Mateus 24:36. Cada geração deve estar desperta, como se a vinda do Senhor estivesse às portas. Mateus 24:42-44. Segunda aplicação: o grande anseio de uma noiva não é ter uma casa, mas um esposo. Seu coração não está em coisas, mas no seu amado. Ela anseia não apenas pelo paraíso, mas pelo amado da sua alma. Terceira lição: uma igreja que anseia pela volta de Jesus é uma igreja comprometida com o evangelismo, com a pregação da palavra. Que Deus nos desperte a aplicar cada lição à nossa vida, a cada lição desse trimestre. Que sejamos mais que estudantes da palavra de Deus, que sejamos servos obedientes ao Deus Altíssimo. Que este trimestre, meu amado, tenha sido uma chamada do Senhor para você, para que você viva o Evangelho com integridade, amor, fidelidade e principalmente com alegria. Alegria da certeza da vitória em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você, encerrando as lições do trimestre, para que agora comecemos a aplicar, se já não estamos aplicando. E se já estamos aplicando, continuar seguindo na nossa missão com zelo. Pai, obrigado por esses estudos, ó Deus. Obrigado pela tua palavra viva e eficaz, que ela tenha penetrado nos corações, que agora ela comece a produzir, se já não estava produzindo, ó Deus, arrependimento, mudança,
boa vida na tua presença, vida de qualidade na tua presença, vida desafiadora na tua presença. Eu te peço isso, no nome de Jesus. Desperta a tua igreja, para que sejamos igreja militante, para um dia sermos igreja triunfante. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida, que Deus te inspire a servi-lo com fidelidade, com amor, que Deus te conduza aos becos, aos valados, às casas, às vidas que precisam saber que Jesus Cristo está voltando e que a porta ainda está aberta para que vidas sejam conduzidas aos pés do nosso Salvador e Senhor. Maranata, ora, vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.